matemática um estudo feito só para alguns? Aprender matemática é um dom? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Colégio Santa Mônica. Meu nome é Luca e hoje eu vou tratar de um assunto que para muitos pode representar um certo tipo de tormento. Como estudar matemática? Quer uma primeira dica? Quando você vai estudar matemática, já pensando que não é capaz de aprender, você reduz, e muito, as suas possibilidades de realmente aprender matemática. Tenha em mente uma coisa, qualquer pessoa é capaz de aprender matemática. O que diferencia essas capacidades, na verdade, é a forma como você enxerga a matemática. Agora, sabendo que você é capaz, veja que estudar matemática é entender a lógica daquilo que é estudado. Não é somente decorar fórmulas para depois aplicá-las numa conta, e sim compreendê-las. Matemática é lógica. Em primeiro lugar, devemos organizar nossos pensamentos com perguntas tais como: para que existe essa matéria? Entender a aplicabilidade é essencial para aceitarmos aquilo que estudamos. Por que podemos afirmar isso? É fundamental para que se entenda a lógica que você concorde e compreenda tudo aquilo que se foi afirmado. Toda vez que o professor faz uma demonstração, ele está respondendo esse item. Qual a relação dessa matéria com as outras? Tudo na matemática está interligado. Saber qual é a relação estabelecida entre esta e outra matéria faz parte de uma construção muito importante na sua mente acerca daquilo que você pensa sobre a matemática, isto é, a sua lógica. Agora vamos para a parte prática. Só para constar, iremos trabalhar com as 3 etapas da aprendizagem. São elas: 1. Aquisição do conhecimento, 2. Retenção do conhecimento e 3. Generalização do conhecimento. Na primeira etapa, estamos sendo apresentados à matéria. Durante a aula, não devemos adotar a postura de sair anotando tudo aquilo que se vê sem entender. Nossas anotações são feitas para nós mesmos, então tudo aquilo que você copia, principalmente a demonstração, deve ser entendida por você. Mais uma dica: preste muita atenção na demonstração. Sem dúvidas, é a parte mais importante para o seu aprendizado. Você precisa entendê-la totalmente. É essencial que nessa etapa não haja dúvidas. Não hesite em perguntar caso ainda haja dúvida. Aqueles que perguntam só demonstram que estão ali realmente para aprender matemática. Agora, chegando em casa e dando uma reolhada nas matérias do dia, quando você passar por matemática, não meça o que você aprendeu pelas fórmulas que você decorou, mas sim na forma que você as obteve. Quer um exemplo? Vamos trabalhar com um conceito mais simples da matemática, a igualdade. Bom, eu vou usar um exemplo bem simples, que é o 2 igual a 2. O que eu estou afirmando aqui? Eu estou afirmando que 2 é igual a 2. Beleza, isso é uma verdade. Na matemática, a gente tem que sempre trabalhar com a verdade. Então, enquanto eu estiver falando uma verdade, a equação está correta. Vamos lá. Se eu fizer uma alteração no lado esquerdo, eu multiplicar por 3, por exemplo, 2 vezes 3, o que eu vou ter que fazer do outro lado para que essa equação continue sendo verdadeira? Bom, eu vou ter que repetir esse processo, eu vou ter que multiplicar por 3 o outro lado, porque a igualdade ela é como se fosse uma balança. Você tem que sempre tentar manter os dois lados balanceados. Então, se de um lado eu adicionar 3, por exemplo, do outro eu também tem que adicionar 3. Isso funciona para qualquer caso. É uma igualdade. Se é uma igualdade, se um lado é igual ao outro, tudo que eu fizer de um lado e eu fizer do outro, eu vou continuar trabalhando com uma verdade. Eu vou continuar trabalhando com uma equação verdadeira. Aí, assim, agora complicando um pouquinho mais, vamos colocar uma incógnita. 3x igual a 9. Isso pode ser lido da seguinte forma: 3 vezes o número x é igual ao número 9. Tudo bem, o meu objetivo não é descobrir o valor de x? Para eu poder descobrir o valor de x, eu vou ter que fazer no lado esquerdo o quê? Eu vou ter que dividir por 3. Ora, não é uma igualdade? A igualdade não é uma balança? Então, para eu poder continuar com uma equação verdadeira, eu vou ter que fazer o mesmo processo do outro lado. Eu vou ter que dividir por 3. Aí, 3x dividido por 3 igual a x. Faço a mesma coisa do outro lado e obtenho que x é igual a 3. Isso que eu fiz, basicamente, é o processo que a gente sempre faz cortando 3 e cortando 9 e colocando que é 3.
Só que agora a gente fez da maneira mais concreta, a maneira mais real que é feita. Por que é bom você entender isso? Porque às vezes complica você pensar nessa ideia de cortar, de passar somando, de passar dividindo. Então, toda vez que você tiver uma dúvida entre cortar, se passa positivo, se passa negativo, pensa que é uma balança, que tudo que tem do lado esquerdo é igual a tudo que tem do lado direito. E aí você pensa, poxa, se eu cortar esse número, vai fazer uma alteração? Vai quebrar a balança? Pensando nisso, você vai ter a certeza e vai quebrar muitas das dúvidas que você tem enquanto está fazendo uma equação. Pronto. Eu te garanto que se você entender essa propriedade desta maneira, você nunca mais vai esquecer. Agora vamos fixar aquilo que aprendemos. Isto mesmo, a segunda etapa. Se eu fosse resumir essa etapa em uma palavra, diria que é exercício. É fundamental que se pratique aquilo que é estudado, para assim realmente reter a matéria. Vamos lá. Em primeiro lugar, iremos trabalhar com aqueles exercícios que já possuem resolução, os já feitos em sala de aula. Temos os mais fáceis e mais conceituais, e os mais difíceis e mais contextualizados. Peguem os mais fáceis e os refaça. Veja se você está entendendo o conceito da matéria. Se não estiver, continue refazendo e acompanhando a resolução, até que você não tenha mais nenhuma dificuldade. Agora vamos para as mais difíceis e mais contextualizadas. É aqui que veremos a real aplicação da matéria, como ela será cobrada. E lembre-se, as questões dos vestibulares são assim. Além de possuirmos o conceito para ser aplicado, ainda temos a interpretação. Infelizmente, cada questão possui uma interpretação única. Então o melhor a se fazer é praticar. Faça, refaça e aprenda com aqueles que já fizeram, até você ter uma boa noção de como o que você estudou será cobrado. Pronto! Agora essa matéria faz parte do seu conhecimento. Arrisque-se! Pegue questões ainda não resolvidas. No seu livro tem um monte. Acabou? Na internet tem mais. Não conseguiu resolver? Chame um amigo ou chame um professor, mas não desista da questão. Aquelas que te deixam preso, é com elas que você mais vai aprender. Conhecimento retido? Ótimo, mas ainda não acabou. Tudo em matemática é derivado e também deriva outros conceitos. Pô, então você está me falando para desenhar setinhas apontando a origem e os originários da matéria que eu acabei de aprender? Não, não é necessário. Mas claro, se te ajudar, faça. Eu estou aqui apenas como cara que recomenda e que dá sugestões. O que eu quero agora é outra coisa. Os conceitos matemáticos não andam sozinhos. Eles criam entre si uma certa dependência. E é essa dependência que tem que estar clara, de forma geral, mas clara. A melhor forma de demonstrar é com a mais evidente e mais importante situação onde a generalização do conhecimento é um fator decisivo. Isso mesmo, nosso querido Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Peguei duas questões do Enem de 2010. Veja a primeira. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, dessa vez, utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é: bom, num primeiro momento, somos induzidos a pensar em porcentagem, mas temos que lembrar que a porcentagem, na verdade, é uma fração. Sendo assim, iremos trabalhar imaginando que o quadro é uma fração que pode ser convertida para porcentagem. Então vamos às alternativas. Letra A. Ele preenche das 4 partes do quadro somente uma, que isso é igual a uma fração de 25 sobre 100, que é igual a 25%. Agora, na letra B, das 4 partes do quadro, ele só usa 2, que é a fração de 2 quartos, que é igual a 50 sobre 100, que é igual a 50%. Já na letra C, das 5 partes do quadro, ele usa somente 2, e isso é igual à fração de 40 sobre 100, que é igual a 40%. Na segunda questão, temos o seguinte.
O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser de aproximadamente. Em um primeiro momento, se trabalharmos pensando que somente em proporção, podemos cometer o erro de pensar que x será 4% de 400 milímetros, que é igual a 16 e que está errado. Para trabalhar corretamente nesta questão, temos que lembrar que a proporção pedida é em relação à área e não somente ao lado. Então temos que 100% está para 400 vezes 260, assim como 4% está para 26 vezes x, que é igual a 160. Viu? Questões do Enem não são sinônimos de dificuldade, mas sim de amplitude do conhecimento. Para terminar, gostaria de deixar uma mensagem de Jim Rohn. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Se você quer ter sucesso na matemática, trace suas metas. São elas que irão te motivar. E use a disciplina como meio para alcançá-las.